A paz de Cristo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 11, o versículo de número 11 diz assim: Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Capítulo 11, Saul ele inicia a sua saga como rei escolhido, e a primeira batalha que ele tem é contra os amonitas. E Saul ele faz uma estratégia, ele traz um estratagema para poder vencer os amonitas. No versículo 10 e no 11 vem falando sobre isso. No 10 ele fala: E disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós outros. Falou que ia se entregar. E o povo, os amonitas, o rei de Amon, Naás, ele achou que queria vencer Israel. Então eles falaram: amanhã a gente vai se entregar. E quando chegaram lá, eles não se entregaram, eles lutaram. E com a bênção do Senhor, eles venceram aos amonitas. E aí no final do capítulo 11, Saul, que havia sido escolhido rei, agora é declarado rei realmente. No versículo 12 do capítulo 11 diz: Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam: Reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que o matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Eles queriam matar aqueles que foram contra a unção de Samuel, aliás, de Saul, como rei. Mas Saul falou: não, hoje é dia de vitória, hoje é um dia abençoado, nós vencemos, então ninguém será morto hoje. E ali disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então Saul agora já era declarado rei realmente na boca do povo, e o interessante de tudo, o reino foi fortificado, teve a junção do reino, ou seja, todas as 12 tribos estavam unidas, o reino foi unificado ali, para que Saul viesse governar. Todas as tribos estavam unidas. Ali naquele momento foi unificado o reino. E Samuel, assim como ele achou que era uma afronta ter um rei e não confiar no Senhor, o papel de juiz ele achou que não teria mais valor. Então ele resigna seu cargo. Por quê? Se o juiz ele julgava Israel através de Deus, se Deus ele falava com o juiz para julgar na terra, se agora tem um rei, não precisa mais. Assim como eles tiraram o reinado sobre o Senhor, falaram: não queremos que um rei reine sobre nós, assim também não precisaria mais de juiz, o rei iria julgar, assim como Deus falou: olha, tem os deveres também, o rei vai julgar sobre vocês, sobre os filhos de vocês. Então ele resigna o cargo dele. No versículo 1 diz: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci e estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele meus olhos, e vou-lo restituirei. Ou seja, Samuel havia sido juiz, um homem realmente separado por Deus para fazer as coisas que Deus queria, a vontade do Senhor.
Então o povo disse: em nada fizeste de errado com a gente. O Senhor é testemunha contra vós, outros, que o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha, ou seja, Samuel deixa o cargo não com problemas, mas sim como um homem honrado. E aí, a partir dali, Saul ele reina com o povo de Israel. E no capítulo 12, versículo 19, diz assim: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Nos versículos antecedentes, ele vem falar: olha, não é agora o tempo da cega do trigo, ou seja, não tem muita chuva, né? Na época da colheita. E aí ele falou: olha, se Deus é comigo, vai chover, vai trovejar. E aconteceu. Ele clamou ao Senhor, teve trovão, trovou chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor. E realmente aconteceu isso. Só que o povo pediu: clama, Samuel, para que acabe com isso. Eu sei que foi maldade grande pedirmos um rei, mas já estava feito, já estava consumado. Então o povo temeu. E aí Samuel cumpriu ali a sua parte. No capítulo 13, Saul já como rei, venceu os amonitas, declarado rei. No primeiro versículo diz: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, aí ele escolheu homens para poder guerrear contra os filisteus, que era o calcanhar de Aquiles, né, do povo de Israel. Era aqueles que estavam ali sempre lutando e vencendo contra Israel. E aí Samuel conversa com ele e fala: olha, a gente vai oferecer ao Senhor holocausto, oferta, para que ele esteja conosco nessa guerra, nessa batalha. E a partir do versículo 5 diz que do capítulo 13, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Aí tinha 30 mil carros, 6 mil cavaleiros, um povo e multidão à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Aven. Aí, olha só interessante: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado ali, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Irmãos, a consequência aqui é o seguinte: Deus, ele falava através dos juízes, e agora tem um rei. Só que o rei, ele não faz a função de sacerdote, de oferecer. E eles estavam aguardando Samuel, que ainda continuava oferecendo, para poder ver o que Deus falaria, por onde iria atacar. E no versículo 8 diz que esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel falou: 7 dias, em 7 dias estaria aí. Só que ele não vinha. E o povo, como foi lido, começou a correr, a se esconder. O povo começou a correr. Estavam com medo, porque os filisteus eram muitos. E aí, meus irmãos, então disse Saul, no 9, versículo 9: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. No 10, mal acabara dele oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Aí Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Oi, Samuel, tudo bem? Samuel perguntou: o que fizeste? Aí ele respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que não se tinham juntado em Miquimais, tu não vinha nos dias aprazados?
e os filisteus já estavam ali em Miquimais, eu disse comigo, agora descerão contra mim e já era, vai acabar tudo. E agora, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E pelas circunstâncias que eu fui forçado, eu ofereci. Falei, eu vou oferecer antes que a gente morra. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, meus irmãos, Samuel ele vem falar aqui que não adiantava, ele sabia que ele não poderia oferecer holocausto ao Senhor. De quem tinha que oferecer era Samuel. Só que Samuel estava demorando e ele estava meio atordoado. E ele foi lá e acabou oferecendo ao Senhor sacrifício. E a palavra de Deus vem falar que é melhor obedecer do que sacrificar. E ali Saul procedeu neciamente. Com 1 ano de reinado, Saul já foi rejeitado, porque ele não cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Meus irmãos, esse versículo já diz tudo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se nós deixarmos de obedecer às coisas do Senhor, as consequências vêm. Ainda que estejamos em angústia, ainda que achamos que mas o inimigo está vindo, as coisas vão acontecer, as coisas ruins virão. Meus irmãos, confie em Deus, coloca o Senhor na frente e Ele que vai tomar conta de todas as situações. Não adianta a gente lutar com o nosso braço. Se o Senhor não estiver à frente, nada adianta. O que adiantou? Saul perdeu o reino por causa que ficou com medo e não confiou no Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.